Fala pessoal, beleza? Tô aqui com o Nathan da Space Truck e com o Batom Peças e várias outras empresas. Cara, é um empresário de sucesso, né? A gente só traz empresário de sucesso aqui pra conversar com a gente. Nathan, se apresenta um pouquinho, fale um pouquinho sobre você. Se apresenta aí pra galera, a galera vai conhecer um pouquinho de você. Boa tarde a todos, meu nome é Nathan, sou aí um dos donos, gerente da Space Truck e da Batom Peças. Já tem em torno de uns 12 anos que eu estou no mercado, com loja física e loja online. A gente vem fazendo esse projeto aí de transição, não só da loja física, agora também para online. Legal, Nathan. Top de linha. Então, é um bate-papo mais pra gente entender um pouquinho da sua história. Então, basicamente, vai ser num formato onde eu faço perguntas. Sim. E aí, você vai tentando responder da melhor forma que você acredita que faz sentido, tá bom? Nathan, por que Space Truck? É tipo Maria Gabriela, tá ligado, né? Quando a gente comprou a empresa, meus pais, já tava esse nome. Então não foi a gente que escolheu, já veio. Que significa, no final das contas, espaço do caminhão. Mas a gente já comprou a empresa que tinha 1 ano de vida com esse nome já. Nathan, quanto tempo que a empresa tá sob a direção aí da sua família, no geral? Na direção da minha família tem 20 anos. 20 anos, e a empresa tem 21 anos. Né? 21 anos, isso. Fazia 1 ano que ela existia. Legal. Quais os modelos de negócio que você tem hoje? Beleza, você trabalha com peças para caminhão, mas os modelos de venda, quais os tipos de venda que você faz hoje? Venda balcão. Orgânica, venda WhatsApp, venda por telefone e venda online, por marketplace, pelos marketplaces, isso. Então, naturalmente, físico você faz por telefone, que seria o WhatsApp, né? WhatsApp, telefone. Você faz também as vendas balcão e online também é o WhatsApp, contudo, o foco é o marketplace. Isso. Tu faz venda pro Instagram, alguma coisa assim? Não, ainda não tem essa demanda. É uma questão de expertise, né? Então, às vezes, a gente não tem a expertise específica e aí, automaticamente, a gente não consegue fazer com que aquela venda aconteça. Mas é questão de tempo, né? Sim, questão de tempo. Me fala aí, qual foi a maior dor que você enfrentou no online, logo no início, em relação aos seus pais, que também são donos de uma das empresas e tudo mais? E como que vocês conseguiram, você principalmente, que foi o pivô, né, de toda a situação em relação a colocar as vendas no comércio eletrônico, como que você realmente conseguiu convencer eles de que o online era o caminho? Cara, foi com o resultado. O que acontece? A gente começou a anunciar online para uma peça que estava parada no estoque. E nisso começou a dar certo. Então assim, não teve algo, vamos começar um projeto, não. A gente precisa queimar, vamos anunciar. E nisso deu certo, e nisso o resultado mostrou que era um caminho que a gente poderia explorar. Então não teve assim meio essa parte de convencer eles. Na verdade, tive que convencer a equipe, porque eu não tinha gente para auxiliar, eu tinha que tirar gente de outro setor para me ajudar. A embalar, a levar no correio, e o pessoal no começo não entendia. Então, na verdade, você teve que trabalhar mais a parte de cultura e liderança do que a parte de persuasão em relação aos líderes em si. Isso. Era mais em relação aos seus liderados, certo? Porque às vezes o meu motoboy tinha uma entrega para um lado, mas tinha que ir pro correio. Não, mas a entrega é mais importante. Não, é mais importante, mas a gente tá começando um projeto. Tá querendo queimar o que tá parado. Eu preciso também dessa ajuda. Então, foi mais foi meio conturbado, mas depois as pessoas começaram a entender. Hoje é outra coisa. Depois, qualquer um que eu quiser, se eu pedir, eles embalam, sai do setor e vai pra lá, se precisar. É legal e engraçado também, porque tudo que é novo, as pessoas têm muita dificuldade de absorver. Não é só um perfil de pessoas. Todas as pessoas têm muita dificuldade de sair naquele ambiente que ele já está acostumado, né? E é normal. Inclusive eu, por exemplo, e você mesmo. Sim. Você, quando provavelmente começou a fazer os primeiros anúncios e tal, entendeu que tinha que fazer aquela questão de sair aquele estoque, você teve uma certa dificuldade no início. Sim. E aí depois você foi fazendo com que as coisas acontecessem. Cara, isso é natural. Mas pensando também no alavanque de vendas, como que foi a estratégia que você utilizou para que os primeiros anúncios fossem construídos? O que você fez? Libera aí o teu segredo pra galera. Cara, entender. É uma coisa que hoje é vendido, né? Mas na época eu pesquisava muito. O nome, tudo. E uma diferença, eu entendia do produto que eu vendia. Eu tinha um conhecimento, já trabalhava na área. Então eu sabia, o nome que poderia ser aquele produto. O que às vezes é um botão, uma tecla, um interruptor. Que às vezes o cara que não tem o conhecimento é só botão. Então
Então eu tinha esse conhecimento do produto que eu estava vendendo. Mesmo que seja um produto que na loja física estava parado, na internet girar por quê? Porque às vezes saía naquele nome que ninguém pesquisava, que era o tecla, o interruptor, que ninguém anunciava no caso. Entendeu? Então, conhecer o produto acho que fez muita ajuda. E aí foi o quê? Pesquisando. Quem estava vendendo, a que preço. Como era produto para queimar, então faz mais barato que o concorrente, vai embora. Então de começo foi muito isso. Buscar os nomes parecidos ali dentro do meu conhecimento e preço abaixo para mandar embora. Eu fiz um stories, inclusive hoje, no Instagram, falando, né, respondendo que pesquisa, quem não faz pesquisa, acaba, tipo, se ferrando bastante. Sim. Porque é muito importante fazer pesquisa de mercado para você encontrar o público, mas acho que a grande sacada aí para o seu modelo de negócio é você ter aí o know-how, né? Ter uma experiência Na área ajuda bastante. E é engraçado também que até lá na empresa onde eu trabalhei, na Oceana Informática, eu sabia mais ou menos. Quem sabia bastante da parte de informática era o meu assistente na época, que era o Wilfred Caleb, que já foi o nosso líder de operações aqui da empresa. E aí ele manjava muito mesmo, da parte de montagem, de peças, equipamentos. E ele me ensinou boa parte das coisas e eu também tive que fazer alguns outros treinamentos com os fabricantes para entender como que funcionava cada peça, onde se encaixava, onde era o DDR3, 4, qual era a memória, qual é a placa de vídeo que vai na placa-mãe. E quando isso aconteceu, eu absorvi o know-how e aí as coisas começaram a realmente crescer lá dentro. Tanto é que a empresa chegou a faturar R$450 mil só dentro do eu sou cliente deles. Então pra gente fez muito sentido. Pensando também na questão do crescimento. Você não começou já vendendo 40, 50 mil reais. Quais foram os principais problemas que você enfrentou para conseguir alavancar as vendas lá dentro? E como que você lidou com esses problemas? E qual foi a virada de chave para você conseguir ir para o próximo caminho, o próximo patamar? Pode falar todos os problemas, tá? Cara, acho que hoje eu tô na terceira conta, de fato. Então, a minha primeira conta, minha dor de cabeça foi anunciar produto grande que eu não sabia que não podia pelo correio. Não estudei direito a plataforma e anunciei produto grande que passava de, acho que 70 centímetros, 75, que não pode ir pelo correio. E na hora que eu enviar, o correio não aceitava. Então estudar as políticas é muito importante, tu acha? Muito importante. É uma coisa que eu não segui, não fui atrás. Comecei a anunciar e vai embora. E nisso, a primeira conta ali que a gente começou era a CPF pra testar, que era pra queimar as peças que estavam paradas, ficou no vermelho já, porque se algumas vendas eu não consegui enviar. E aí cancela, conversa e tal, mas eu perdi a conta. Montei outra conta, comecei e foi o quê? Foi o pesquisar para queimar produtos, eu fui descobrindo produtos que eu vendia lá também. E tinha margem boa. Então eu comecei a anunciar aqueles produtos, não só o que estava parado, e sim o que eu vendia na loja, eu comecei a vender no online também. Então foi uma coisa que a gente começou por um motivo e virou outro. Isso ajudou o quê? De 2, 3 vendas por dia para 5, 10 por dia. Começou a alavancar as coisas ao pouco. Irado. Fica aí dica pra você. Você que quer começar a vender, mesmo que você seja o top de linha, o fodão do mundo físico, né? Tem uma distribuidora, seja um fabricante e tudo mais. Você já tem um patamar de vendas de 300, 400, 1 milhão de reais. E quer começar a vender sem conhecimento, você vai lascar a conta. Então é muito importante você aprender com o Natan, que ele lascou a conta dele. Mas ele aprendeu no caminho. E eu lasquei de novo, né? Lascou de novo? Conta aí como foi. A outra foi por questão de propriedade intelectual. O que acontece? Eu vendo peça para caminhão. É que nem carro, a marca Volks. Eu anunciava lá produto Scania com a marca Scania, mas não é um produto original Scania. E a própria Scania entendeu que eu tava meio que usando a marca deles. Porque eu não poderia usar a palavra Scania. Porque eu tinha que associar que era aplicado. Mesmo tendo um milhão de anúncios no Mercado Livre com a palavra Scania. Eles me bloquearam, eu perdi a segunda conta. Foi essa conta que aí o Barreto, você estava em reunião, o Barreto me ligou e tal. Isso mesmo, te ligou pra ver o que a gente faz pra resolver. Não faz. É isso mesmo, queria outra. A gente montou do CNPJ e começou a vender. Legal. Aí, ó. A vida do empreendedor que vende através dos marketplaces, que não lê as políticas, que foi o caso do Natan. E é bom o Natan trazer isso com muita humildade e tal, justamente porque acontece. São problemas que acontecem com aquelas pessoas que
não tentam entender primeiro como funciona qualquer plataforma antes de utilizá-la. Por exemplo, tu vai comprar um ventilador de teto e tu mesmo vai instalar esse ventilador. Se você não ler a porcaria do manual, você não vai entender nada, não vai entender exatamente como funciona. Não vai funcionar nunca. E aí você pode instalar até o equipamento errado e ele causar qualquer dano, tanto um dano físico no local ou em pessoas mesmo. Então é muito importante você entender de fato como funciona o local onde você vai vender os produtos, política, categoria, os termos de uso, entender como funciona a questão das imagens, as descrições, como funcionam as palavras que são proibidas, as que podem serem utilizadas, propriedade intelectual de marca, né? Que é importante. É muito importante. E eu acho que basicamente isso sobre a questão de problemas, né? Os problemas que você passou foram esses, basicamente, ou teve outros que você lembra? Acho que foi mais esse, porque a gente já tá vendendo bem. Pô, a gente tá enviando 25, 30 pacotes por dia. E do nada a conta acabou. Então acho que foi mais esses problemas mesmo. Porque os outros são coisa do dia a dia. Então... Legal. Então, beleza. Você começou, faturou mais ou menos uns 30, 40 mil por aí. Foi isso mesmo. Caiu a conta, tu começou do zero. E aí, do zero, como que foi o progresso de crescimento em si? Foi aos poucos. Primeiro mês ali foi meio fraco. Só que depois já foi por 5 mil, daqui a pouco quando foi ver 10 mil, 15 mil. Foi mais ou menos de 5 mil por mês. Quando deu em 6 meses, a gente estava faturando 50 mil por mês. Então tu acredita que vender no Mercado Livre, quando você aprende, de fato, os problemas que podem acontecer, e aprende também a parte estratégica, né? Não vamos pensar só no lado ruim, mas no lado bom. Porque mesmo você ter perdido 2 contas, você aprendeu a chegar no faturamento com elas, certo? Então, automaticamente, você começou a buscar, acredito eu, mais conhecimento sobre a questão de política, anúncio, como funcionava e tudo mais. E traçou um plano, e dentro desse plano criou os anúncios com as estratégias que você conhecia e conseguiu voltar para o resultado ou fatura muito mais? Como é que tá isso? Fatura muito mais. Hoje tá falando mais de 100 mil. Mais de 100 mil? Mais de 100 mil. Caraca. Então, assim, praticamente o caminho já tinha. Só teve que ajustar, que nem você falou, políticas. Pô, não posso colocar a palavra tal, não posso colocar isso, aquilo, não posso colocar uma logomarca. Já sabia, mas sempre lembrar. Então, foi mais ajustes para a conta poder funcionar sem problemas, sem interrupções. Legal. E fala aí uma estratégia, fala diretamente para a câmera, uma estratégia que a galera que você faz hoje referente à sua categoria, que são peças de caminhão. Uma estratégia bacana que de repente possa ajudar outras pessoas a conseguir fazer com que as vendas delas também aconteçam. O que você pode falar sobre isso? Cara, eu acho que o que eu uso muito, vem do conhecimento, é os nomes. Pô, tem produto lá que eu tenho 10 anúncios e vende os 10. Por quê? Que nem a maioria dos lugares fala, pô, faz 4 anúncios. Tem produto que eu tenho 10 e vende os 10. Por quê? É o botão, é o interruptor, tudo. Então, assim, esse nome variado, às vezes, sem tá anexado no mesmo anúncio, tá? Botão, interruptor, tecla de acionamento. Não tá no mesmo, tá separado, ajudou bastante o meu. Porque tem muito produto vendendo por causa dessas inscrições separadas. Esse botão, tecla, qual é o produto que vem pelo fabricante, por exemplo? Como que ele vem, a nomenclatura dele, o nome dele? Interruptor. Isso. Então o interruptor se torna botão, tecla. E se torna tecla, e se torna, tem mais algum outro? Não, o que pode ter um segundo nome, acionamento, de elevação, de, ixi Maria. E por aí vai, né? E aí vai rolando. Então, basicamente, você entender nomes que os próprios compradores dão para os produtos, como eles buscam a variação de termos utilizados, são de extrema importância para que você consiga ter novos públicos, atingir novas pessoas e automaticamente você realizar as vendas. E o Natan, ele sabe algumas, né? Pode ser que exista até algumas outras, por exemplo, vai no norte, no nordeste, no sul. Que cada lugar fala de um jeito. Então, às vezes o cara tá lá no nordeste, que você falou, ele conhece como tecla, de teclar. Outro lá no sul, botão. Então isso, no começo, me ajudou bastante a alavancar, porque era uma estratégia. Pô, esse paralama, como que eu posso achar o nome dele diferente? Não tem paralama, mas tem ele separado, tem ele junto, tem ele com um tracinho no meio. Então tem coisas que tem sempre um ajuste, que nem você falou, do fornecedor. Às vezes até fornecedor diferente, o mesmo produto ele manda nome diferente pra mim. Porque ele mesmo que cria a própria nomenclatura dele, entendeu? Legal. Tu acredita que ter a loja física, a venda por balcão e tal, também com o formato que os clientes solicitam as peças e também em conversas com o seu time, por exemplo, te ajuda a entender essas nomenclaturas diferentes? Ajuda.
Por quê? Lido direto com o público, o cara chega lá, que nem... Se eu não tiver conhecimento, vai vir do fornecedor como botão. O cara chega e me pede um interruptor, não vou saber que é um botão. Então eu digo ele, interruptor, mas que interruptor? Me mostra a foto. O cara me mostra a foto, esse botão é interruptor. Pra quem é leigo, já é alguma coisa a mais. Aí vira tecla. Então assim, a troca de network entre o cliente, a forma que ele pesquisa, que nem você falou, o cara vem lá no Nordeste, na minha loja aqui na Baixada. O cara chega e fala o nome dele. Né, eu já escutei o cara me pedir um cachimbo, que era uma conexão. Um cotovelo, cachimbo, cachimbo da paz, nada a ver, entendeu? Então assim, existe muitas nomenclaturas que a gente nem conhece, porque é de tais regiões. Então, essa troca de informação ajuda bastante, que talvez se eu não tivesse isso, tivesse começado do zero, eu não saberia que existe botão, interruptor e tecla. Ia ser só interruptor ou só botão. Entendi. Então, para uma pessoa, por exemplo, que trabalha com fabricação de produtos esportivo para o sport skate, por exemplo, é muito importante que, de repente, essa pessoa que não necessariamente ela tem uma loja física, ela tem uma fábrica. Ela esteja em fóruns, networks, esteja no meio do cliente, no meio do consumidor mesmo. O skatista que vai estar usufruindo dos acessórios, as peças e tudo mais, para entender vários formatos e nomenclaturas em relação àquele produto específico para que ele consiga construir títulos diferentes e atinja públicos diferentes. Sim. Além de fazer as pesquisas, né, que a gente já conhece. Vai lá no planejador de palavras-chave do Google. Um problema que eu tenho nos meus fornecedores é que eles são tirador de pedido, um exemplo. Porque se eu não passar o part name, que é o código original do produto, falar pelo nome da peça, eles não acham. Eu falo botão de levantar o vidro do Mercedes tal. Eles vão achar lá, mas vai estar na lista de 10. Qual que é, Nathan? Eles me mandam a foto. Se eu não passar o código original. Então, assim, até a gente, pra conseguir comprar, a gente tem que pesquisar, correr atrás, descobrir o part name, o número original do produto pra chegar à conclusão do produto certo. Legal. Uma última coisa que eu queria perguntar, a questão de foto. Como que tu faz? Tu pega do fabricante, tu tira, tu faz montagem? Me explica, tipo, todo o teu processo de tudo criativo. Um pouco. Tenho coisas que eu puxo do fornecedor, ele me passa conteúdo. Tem coisa que a gente tira foto e eu tenho coisa que eu monto de fotos do fornecedor, fotos da internet, do Google. Eu vou montando. Então, assim, não tem um padrão. Depende muito do produto e... Depende muito do produto. Legal. Os produtos que você tem que tirar foto, que equipamento que você usa pra tirar? Hoje é o celular. Celular, beleza. Tu usa alguma iluminação e Não, tal? só um pano branco no fundo. E já era. Aí tu trabalha no Photoshop. Sim, ou no... dá uma melhorada. Dá uma melhorada. Pô, que legal. E tem muita gente que acredita que pra começar precisa de um equipamento. Pra começar, precisa começar. É isso. E hoje eu não tenho equipamento, né? Ainda não tenho equipamento, ainda tá desse jeito. Então, a gente tá agora com a obra que a gente tá fazendo pra aumentar, a gente vai montar um local só pra tirar foto. Pô, maneiro. Então tu não tem um local, tu começou com o local que você tem e fez. E tem venda, né, esses produtos? Tem. Vende. Porque o que importa, na verdade, necessariamente é o conteúdo, sim. Mas, às vezes, você não tem a imagem, às vezes você não tem a melhor câmera do mundo, mas você tem o que você tem. E aí você vai ter que trabalhar com aquilo que você tem. E o Nathan, ele trabalha com aquilo que ele tem e consegue realizar as vendas. Você que trabalha no setor de marketing, por exemplo, de uma empresa, ou de repente está ganhando um projeto para poder fazer com que as vendas aconteçam através dos marketplaces, é muito importante que você entenda isso, que você não precisa do melhor equipamento, não precisa de outros colaboradores, não precisa de nada disso. O Nathan é um exemplo claro que ele começou basicamente sozinho. Sim. Começou sem, na verdade, querer começar, se você for analisar. Ele queria só queimar os produtos. Só queria queimar, só manda embora porque tá ocupando espaço. O que você diria pra galera que... de repente tem uma loja, uma distribuidora ou uma fábrica, uma importadora que tá com dificuldade de começar e aí eles precisam de um incentivo. O que você falaria pra eles? Cara, nem você mesmo falou, começar, mas o quê? Entender o produto que você vende, que é essencial, porque aí você vai conseguir atingir a clientela, entender um pouco, pesquisar o mercado, porque é aquele negócio, eu tava pesquisando pra queimar meus produtos, e nisso eu via, uma peça ali que eu vendo, também estão vendendo, então é um preço bom, dá pra mim competir. Então, acho que os principais é você entender seu produto e pesquisar o mercado, vai ajudar bastante. Porque você vai começar a ver que às vezes coisa que você acha que não vende lá, vende, coisa que você vende muito, vende lá muito também, e coisa que você não vende nada na loja, vende lá muito. Então não tem uma regra clara, mas tem bastante. Se você pesquisar, você vai achar. Legal. Então é isso. É um vídeo bem simples mesmo, mais para apresentar o Nathan aí pro público. Ele é um dos nossos clientes aí do produto de reestruturação. E no produto de reestruturação, a gente basicamente
pegou a conta dele, tava meio cagada, de bagunçada, porque ele queria vender. Esse é o processo, né? Fazer vender primeiro e depois arrumar a casa. Faz parte do processo. Cresce, arruma, cresce, arruma. E aí a ideia era trazer ele para ele passar um pouco do conhecimento dele. Por quê? Para ele cagar uma operação, ele precisou fazer com que a operação vendesse, certo? Sim. E agora a gente tá corrigindo a casa. Fala um pouquinho de como que tá esse processo, como que tá a dinâmica em relação à empresa, em relação ao produto, em relação à pessoa que tá cuidando da conta, em relação à nossa comunicação contigo. Explica um pouquinho pra galera, para as pessoas entenderem dentro do produto mesmo. Dentro do produto, tá funcionando muito bem. Até teve um mês de aumento de vendas por causa disso, porque, que nem ele falou, eu tinha muito produto que não vendia. Então, a partir daí, a gente limpou. Eu não tinha uma operação lisa, era engessado, a questão de separação, tudo. A gente tá terminando de organizar para fluir da forma correta, uma forma que não fique demorada. E, a atenção, o atendimento e tudo, assim, da questão de organização, de anúncio cagado, anúncio que não vendia, anúncio que tava com coisa errada, não tinha no estoque, anúncio com estratégia errada. Mesmo que nem ele falando, fazendo muita estratégia, vendendo muito, tem coisa ainda para ser melhorado. Eles me ajudaram bastante, então acaba que todo dia eles estão me fazendo reestruturação de sistema, mas tô aprendendo muita coisa também, como vender na internet ainda mais. Top de linha. E agora me responde a última dúvida. Por que você recomendaria a PlaySwheel para outras pessoas? Porque eles são especialistas no mercado nisso. Eles sabem o que estão fazendo. E é coisa que você vê que dificilmente tu acha em curso, em guru, em palestra. Eles sabem que só de você trocar ideia você já aprende alguma coisa. Top. Continue acompanhando nossos vídeos, curta esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, quer perguntar diretamente pro Nathan, deixa aqui nos comentários. E se você acha que tem alguém que possa aprender um pouco mais com esse conteúdo, compartilha também. No bloco de informações a gente tem planilha de precificação, e-book, cupom de desconto para várias ferramentas. Pode acessar lá, faça uma leitura. Com certeza a gente vai te ajudar. E eu espero você aí no próximo vídeo. Vamos nessa. Valeu, Nathan! Bora! Obrigado a todos!